Muito bem, pessoal. Agora que está gravando, boa tarde novamente. Desculpem pelos problemas técnicos, acontece. A gente acabou de ouvir na abertura, né, entre a exibição do filme e esse início de debate, três músicas, né, duas da Mercedes Sosa e uma do Omar Geles, que é também tema do filme, né? A gente escutou algumas vezes durante a exibição. Pessoal, então boa tarde novamente, bem-vindos a essa última sessão, né, que compõe a nossa primeira edição do projeto Lente Consciente. A gente espera que tenha conseguido, né, alcançar os objetivos do projeto, que é levantar o debate político, a reflexão sobre as contradições, né, e os problemas estruturais que atingem de diferentes formas as sociedades latino-americanas. E acho que esse filme é uma expressão, né, dessas contradições, desses problemas. Para discutir não só o filme, mas, né, este contexto mais geral que o filme tenta, de alguma maneira, ilustrar, nós temos a presença hoje aqui do Daniel Sanches, que é doutorando, né, pela Universidade Federal de Pernambuco e está fazendo estágio doutoral, aí, o sanduíche, em Hamburgo, na Alemanha. Então, temos uma presença ilustre aí, internacionalizando o nosso projeto, né? Então, desde já, obrigado pelo Daniel, que, além de tudo, é colombiano, né? Então, vai nos falar com propriedade aí sobre essa situação que nós vimos no filme. Daqui a pouco eu apresento o Isaac, né? Na verdade, já dispensa apresentações, porque está nos acompanhando aqui, é parte da organização do projeto. E eu começo, então, levantando uma questão para o Daniel, pessoal. Usando aí o privilégio, né, de tê-lo aqui como alguém que vive, né, que viveu na Colômbia e conhece bem aquela realidade. Queria que você explicasse para a gente, Daniel, já agradecendo a tua presença e a sua disponibilidade, um pouco mais da natureza desse conflito, né? Quem são os atores políticos que a gente viu ali, né? A gente tem a questão do Estado, a guerrilha, os paramilitares, e queria que você começasse nos ajudando a entender melhor isso e dando a tua visão do tema, tá bom? Obrigadíssimo. Boa tarde, gente. Eu que agradeço. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Bom, gente, primeiramente agradecer, né? Uma honra estar aqui com vocês, participar desse projeto de extensão, que, por sinal, achei muito interessante. Parabéns pela iniciativa. E hoje, a sessão final, né? Então, é uma honra mesmo estar aqui com vocês. Só uma pequena correção, estou fazendo doutorado na Universidade Federal da Paraíba, do lado de Pernambuco, mas pertinho de Recife, 1h30 de Recife, em João Pessoa, tá? E terminando aqui o doutorado sanduíche na Alemanha, que já é 9 da noite. Então, bom, é isso, só para contar um pouquinho do quem que eu sou, de onde estou falando. Nasci na cidade de Bogotá, na Colômbia, e saí da Colômbia há mais de 12 anos já, em parte por conta dessas consequências do conflito armado. E, enfim, já entrando em matéria, assim, propriamente dita, com relação ao conflito, é um conflito muito complexo de explicar, que tem as suas raízes numa combinação de fatores históricos, econômicos, políticos, sociais, e que data mais ou menos dos anos 50, 60 do século passado, né? Então, inicialmente, temos o surgimento das guerrilhas, das Farc, como um movimento de pequenos proprietários rurais, de camponeses, que estavam inconformes com a administração do país, que se alternava entre grupos liberais e conservadores, lá nos anos 40, 50, e o estopim desse período de violência foi o assassinato de um líder chamado Jorge Eliezer Gaitán. Ele é assassinado no ano 1948, e a partir daí começa uma guerra civil entre liberais e conservadores, justamente, mas a guerrilha das Farc também aparece mais no cenário, na área mais rural, como produto dessa loucura aí entre esses dois grupos, e produto também da injustiça social,
questões fundiárias também, né, a distribuição da terra, a concentração de riqueza, né, e a incidência também que os Estados Unidos estavam tendo na política e na economia local, né, a gente tem que lembrar, né, Revolução Cubana, Guerra Fria, né, então um contexto que propiciou o surgimento de grupos de esquerda, grupos mais ligados a essas pautas sindicais e tudo mais, né. Acontece que, ao mesmo tempo, surgem também, aparecem grupos paramilitares mais ligados ideologicamente à direita e à extrema-direita, e que, de certa forma, têm o apoio do governo central. Isso aí durou aproximadamente 50 anos, então tinha os paramilitares, temos a guerrilha das Farc, os Estados Unidos, o governo, de alguma forma cooperando com os grupos paramilitares, e nos anos 60 e 70 esse conflito se torna ainda mais complexo com a chegada do narcotráfico, né? Que atravessa todos os grupos, os políticos, os grupos paramilitares, os grupos das guerrilhas das Farc, do ELN, né, que vem no narcotráfico uma forma de financiar as suas operações, e também no sequestro e em atentados terroristas nas grandes cidades e tudo mais, né? Então, quem assistiu Narcos, eu não gosto muito dessa série, mas quem assistiu Narcos foi um sucesso no Brasil, consegue entender um pouquinho esse contexto, né, do Pablo Escobar, do cartel de Medellín, do cartel de Cali. Então, assim, realmente é um conflito muito, muito complexo, em que é muito difícil entender a correlação de força. Em algum momento, as Farc e os paramilitares fizeram tréguas para facilitar as movimentações de cada grupo, depois entraram em conflito direto, e, enfim, isso desencadeou, né, uma quantidade enorme de deslocados internos, mais de 5 milhões, aproximadamente, obviamente também de imigrantes que foram para outros lugares, né. Eu acho que nós colombianos, todas as famílias colombianas sofrimos direta ou indiretamente o que aconteceu nessa época, né? Então, todos nós soubemos ou tivemos parentes sequestrados, ou parentes que morreram no conflito, pessoas inocentes que viviam no meio do conflito, como é o caso do filme Los Colores de la Montaña, né, que retrata justamente a vida de comunidades que estavam no meio desses grupos armados e que tinham que tomar um partido por algum deles. Caso contrário, eles começam a ser ameaçados, mortos, assassinados, perseguidos, e os que sobreviveram tiveram que ir para as periferias das grandes cidades, né, e se tornaram refugiados internos, deslocados internos, né. Então, muito brevemente, esse seria o contexto desse conflito. Lembrando que no ano 2016 houve um acordo de paz assinado pelas Farc e pelo governo colombiano, cujas negociações ocorreram em Cuba, em La Habana. E então, a partir daí foi um divisor de águas, porque a partir desse momento, a maioria dos grupos que integravam as Farc se tornaram um partido político e entraram na vida civil. Que é importante dizer que nem todos os grupos e as facções das Farc assinaram ou concordaram com esse acordo ainda. Hoje a gente vive as consequências das operações e das ações das chamadas dissidências das Farc, junto com outros grupos, os mesmos grupos de narcotraficantes e tudo mais, embora a situação esteja ainda mais controlada hoje. Os paramilitares também se submeteram a um processo de paz no final da primeira década do século XXI. Então, hoje, 2023, a situação é diferente do que acontecia nos anos 90, nos anos 2000, mas ainda há resquícios dessa guerra, ainda há muitas situações dolorosas, ainda há muitos lugares onde o Estado não tem presença nenhuma. Então, esses lugares, essas regiões, principalmente as regiões rurais, na montanha profunda, ainda sofrem com a presença
desses grupos armados, né? Então, é isso, eu acho que eu poderia resumir dessa forma, e eu acho que a partir disso a gente tem um pouquinho mais de ferramentas para entender o que se passa nesse filme Los Colores de la Montaña. Perfeito, Daniel. Obrigado aí pela primeira intervenção. Eu vou passar a bola então para o Isaac, pessoal. O Isaac dispensa apresentações, né? Mas eu vou fazer mesmo assim. O Isaac está organizando junto comigo aí o projeto, junto com o Tiago também, né? E o Túlio. E o Isaac é espanhol, vocês vão notar pelo sotaque charmoso que ele tem aí. Concluiu, né, o doutorado em História Comparada pelo FRJ. A área de especialidade dele aí é a cinematográfica, então tem uma contribuição fundamental para dar no que diz respeito para além, né, de todas as contribuições de um sociólogo, um historiador, as contribuições mesmo da análise, né, da construção do filme e tudo mais. Então, começo, Isaac, te perguntando sobre o que você pode falar do filme mesmo, na forma como o filme é construído, o olhar que o filme projeta, né, sobre o conflito, as representações sociais que ele está mobilizando, tá? E aproveito para dizer para todo mundo que está aberto para perguntas também, tá? Vocês podem levantar a mãozinha aí, podem também mandar pelo chat, se preferirem. É sempre bom que vocês abram o microfone, falem também, né? Mas já podem ir se inscrevendo, tá bom? Vamos lá, Isaac. Bem, boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação, Luiz. Obrigado, Daniel, pela participação. Bem, certamente o sotaque dele é mais bonito que o meu, viu, Luiz? Bem mais bonito que o meu. Olha só, falar um pouco sobre o filme. Já que você começou perguntando sobre o olhar, eu vou colocar aqui no chat mesmo um trecho de uma entrevista, uma fala do próprio diretor sobre o filme. Então, esse filme é sobre os deslocados. Esse filme não é sobre os deslocados, né? Traduzindo dessa maneira, desplaçamento e desplaçados. Ou seja, esse filme não é sobre deslocados, trata do deslocamento, né? Que é muito diferente. Queria tratar essa continuidade, essa cotidianidade do campo para que as pessoas vissem e sentissem o que se está perdendo, né? O que essas pessoas estão perdendo quando saem das suas terras. Então, assim, eu já acho importante chamar atenção para isso, porque parte da crítica elogiou muito o filme. O filme teve muito impacto em festivais, né? Muito bem recebido em festivais, ganhou alguns prêmios. O diretor, inclusive, o Carlos César Arbeláez, né? É bem laureado e tal. É uma pessoa que vem de uma formação acadêmica do cinema, e o filme foi muito bem recebido, principalmente porque supostamente traria um olhar de uma criança, né? De crianças sobre o conflito e sobre a violência. E eu queria, inclusive, já começar a colocar isso em questão, né? O filme, na verdade, ele está pensando um processo, né? Ele está pensando esses processos. E aí, para pensar esses processos, a primeira coisa que temos que nos perguntar, principalmente se você fazer uma análise representacional, né, é que grupos são representados como sujeitos, como atores, quais são suas intenções, de que maneira o filme os representa. Porque isso tem implicações políticas diretas sobre a própria mensagem que o filme transmite. De que maneira ele representa o mundo, de que maneira ele enxerga o conflito. Então, o filme começa, né, apresentando o quê? O filme apresenta esses dois deslocamentos, né? O deslocamento, em primeiro lugar, da infância em direção a uma vida adulta marcada pela violência, né? Nós vemos o quê? As invasões de um espaço, de espaços que estão relacionados com a vida infantil, com a vida das crianças. Que espaços são esses? A escola, a casa e o campo de futebol, né? La cancha. E esses três espaços aqui se veem invadidos, porque justamente pela violência, né? Então nós temos a escola
com mensagens escritas pelos guerrilheiros, depois mais tarde pelos paramilitares, mensagens inclusive que são anacrônicas para aquele espaço e que não podem ser apagadas, né? E vimos inclusive o resultado disso quando a professora e as crianças fizeram um mural, onde inclusive evocavam ali algum tipo de mensagem pacificadora, né? E, ao mesmo tempo, reivindicavam a escola como um espaço que não deveria ser envolvido no conflito. Nós temos o campo de futebol, que boa parte da trama do filme, né, gira em torno do campo de futebol por conta de uma bola que cai fora do campo e o lugar está minado. Né? Nós temos aquela cena, inclusive, com o porco, né? Se não me engano, é o porco, agora não lembro direito, mas com o porco. E aí vemos os meninos se transformando em crianças soldado, tentando resgatar o prisioneiro. O prisioneiro, no caso, é a bola de futebol, né, que ficou ilhada depois de cair no campo minado. E, por fim, temos a invasão das próprias propriedades rurais do ambiente doméstico, né? Uma invasão que, no final do filme, claro, se dá já de maneira direta, física, mas que acontece indiretamente por meio de barulhos de disparos, o ruído dos helicópteros, né? De uma violência que, no início do filme, né, ela é sempre distante. Na maior parte do filme, na verdade, ela é uma violência que é quase invisível. Ela é percebida como pano de fundo. Ela não está em primeiro plano para a gente, né? Então, é o som do helicóptero, mas o helicóptero não é avistado por eles. O barulho de tiros, inclusive dos tiros que possivelmente tenham levado à morte do pai de Manuel, se não me engano o nome dele, né? Do pai de Manuel, que é o protagonista. Quando os guerrilheiros aparecem, no primeiro momento, eles aparecem onde? Eles aparecem sempre no meio da mata, ou dentro do campo de futebol, mas atrás de árvores. Os meninos são escondidos, a câmera ali até ensaia uma perspectiva mais subjetiva, né? Então, nós vemos os guerrilheiros do ponto de vista das crianças, né? Vistos ali em contra-plongé e à distância, né? Atrás de árvores, ou no fundo da escola, por exemplo. Na primeira tomada que eles aparecem quando eles entram na propriedade do pai de Manuel. E, inclusive, ali eu já quero começar a problematizar essa coisa aqui, se realmente o olhar era o olhar de uma criança, né? Porque, na verdade, o Manuel, ele conhecia os guerrilheiros. Ele fala isso pro pai. Eu os conheço, pai. Por que você está me segurando, né? O pai tem medo, tinha perdido o seu próprio pai, né? Então o avô do Manuel tinha morrido por conta de algum tipo de contato que envolvia os guerrilheiros, e ele tinha medo e estava escondendo o filho junto com ele. Mas o Manuel diz para ele, olha, eu os conheço, pai. Na verdade, eles chamam os membros da família, os guerrilheiros se referem aos membros da família pelo nome, diretamente. Conhecem aquelas pessoas. Porque no meio daqueles guerrilheiros tem membros da comunidade. O próprio irmão mais velho de Julian. Né? É Julian mesmo o nome dele? Acho que sim, né? Não tem problema com nomes. É Julian, né? O próprio irmão mais velho de Julian estava entre os guerrilheiros. Só que o filme traz pra gente uma violência que, repito, está sempre como pano de fundo. Nunca está em primeiro plano. Nós nunca vemos esses personagens em primeiro plano com seus nomes, com suas ideias, com seus motivos. Eles estão lá. Eles são como uma espécie de ameaça externa à vida daquelas pessoas, que invade, na verdade, a vida daquelas pessoas. Só que eu já começo colocando aqui que a escolha do diretor me parece interessante, porque me parece, no mínimo, questionável, porque essa violência fazia parte da realidade daquelas crianças. E eles não eram estranhos. Muitos deles eram membros da comunidade. E aí já temos que começar a pensar como esses grupos são representados dentro do filme. Né? Porque então os guerrilheiros aparecem como um grupo que é periférico à vida daquelas pessoas, que é estrangeiro à vida daquelas pessoas, que não faz parte da vida deles, que portanto não tem os mesmos motivos, que portanto não tem os mesmos inimigos, entende o que eu quero dizer? Né? E esse outro, que são os guerrilheiros, são também os paramilitares, esses outros violentos nunca são representados em nenhum momento do filme.
Eles têm uma subrepresentação. E essa escolha é importante, eu vou chegar lá, é importante para entender as questões políticas por trás do diretor, né? Porque aí, nesse momento, a violência passa a ser alguma coisa que é uma invasão externa, sem sentido para aqueles sujeitos, esvaziada de qualquer tipo de questões políticas, né? Que não faz parte da realidade deles, que invade a sua própria realidade. E aí seria bom ouvir o Daniel falar um pouco depois sobre isso, mas me parece uma representação mais urbana e de classe média do conflito do que propriamente uma representação que diga respeito ao olhar de uma criança que estava lá, mergulhada naquela comunidade e que tinha seus parentes, seus vizinhos fazendo parte do conflito. Mas é uma questão para a gente pensar daqui a pouco. Você tem também a violência dos paramilitares, e vocês não sei se perceberam, os paramilitares chegam procurando o irmão de Julián, citando o nome dele, o nome do pai, conhecem aquela família. Por quê? Porque boa parte, porque você tem entre os paramilitares, eu parei até para dar uma pesquisada um pouco em torno sobre isso, porque eu fiquei curioso ao assistir o filme. Evidentemente, entre os paramilitares você copta muita gente da própria comunidade. Então eles não são também completamente desconhecidos. Talvez ali o ator político-social mais estranho àquela comunidade seja propriamente o Estado. Que tem uma presença, como o Daniel colocou, né? Que quase não tem presença naquele lugar. Nós temos ali a presença da professora, né? Mas mesmo assim uma presença itinerante, porque os professores sempre vêm e vão embora, né? Nós temos ali a presença do exército, que aparece principalmente no final do filme. Mas mesmo assim, aí sim é um elemento estranho, né, aquela comunidade, né? Mas tirando o Estado, os paramilitares e a guerrilha, são tratados pelo filme, repito, são subrepresentados, são tratados como não fizessem parte da história. E essa é uma questão importante para a gente pensar aqui, né? Porque, evidentemente, isso tem implicações políticas, né? A outra coisa é que os moradores, aquelas famílias, em alguma medida, o filme não explora muito a sua capacidade, por exemplo, de se organizar, então se organizar, inclusive politicamente, de colocar suas demandas, tanto com relação à guerrilha, não explora, por exemplo, as profundas relações que muitas vezes essas comunidades rurais têm com a própria guerrilha, né? Então o filme silencia isso. Supostamente porque o filme está trazendo o olhar dessas crianças. Mas, ao mesmo tempo, o filme mostra que essas crianças não só conhecem a guerra, sabem identificar até a munição, né? E dizer que armas utilizam. O Julián sabe dizer: olha, essa aqui é utilizada em tal arma, essa aqui é utilizada naquela outra arma, sabe o nome das armas, nomes que nem eu sei, e sabe identificar, inclusive, para que é utilizado. Olha, essa bala aqui é utilizada por tal fuzil para derrubar helicóptero, né? Ele fala: meu irmão foi visitar um El Mar, mas fala, aí depois brinca, deve ser El Mar de Plomo, né? Ou seja, um mar de chumbo, mar de balas, né? Que é o mar que ele visita. E de alguma maneira ele se orgulha do seu irmão que está na guerrilha. Ele fala: olha, não se preocupa com a bola, o meu irmão quando vier ele sabe desarmar a mina, porque ele sabe armar, ele aprendeu lá. E ele quando vier ele vai lá tirar a bola pra gente, né? Então assim, o filme também entrega elementos que nos permitem pensar que eles estão muito mais integrados com essa violência, já naturalizaram. E que, na verdade, essa violência não está apenas invadindo o seu cotidiano, faz parte dele. Faz parte dele. E, repito, talvez o Estado seja exatamente o elemento mais estrangeiro ao cotidiano daquelas crianças. Muito mais do que os guerrilheiros ou até os paramilitares, né? Agora, o filme, ao mesmo tempo, por essas escolhas, são escolhas estéticas, inclusive, o filme não apresenta uma violência explícita, o filme apresenta sempre uma violência que... Então, por exemplo, tirando uma outra cena, como de um corpo chegando num cavalo, né? Quase sempre a violência não é apresentada de maneira explícita, né? Ela acontece sempre em um outro lugar, né? Fora da vista das crianças.
essa escolha torna a reflexão sobre torna, digamos assim, faz dessa violência menos midiática, talvez, né? Nós temos muitos filmes ao longo dos anos 2000 que exploram uma estética da violência, no Brasil mesmo, Cidade de Deus, Tropa de Elite, né? A violência se tornou a moeda de troca do cinema latino-americano para conquista em festivais e para conquistar também mercados europeus e o mercado estadunidense, né? Então, do mesmo jeito que europeus e estadunidenses sempre compraram o Oriente por conta do exotismo, né, por conta do mistério e outros elementos que estão ligados ao orientalismo, quando a gente falou lá naquele primeiro filme do Babel, esse Ocidente desenvolvido também adora comprar uma espécie do exótico latino-americano, de um exótico que é marcado pelos contrastes sociais e pela violência. E o filme trata essa violência de maneira muito mais sutil, né? Mas ao fazer isso, também acaba silenciando atores, grupos sociais que fazem parte do conflito, né? De alguma maneira, parafraseando uma teórica do cinema, chamada Michel Lany, no lugar de sujeitos falantes, temos objetos falados, que estão lá, mas que, na verdade, não são apresentados exatamente como sujeitos, né? São subrepresentados. Mas é um tema para a gente ir discutindo. Eu penso, e eu não sei, Daniel, qual é a tua leitura também do filme, né? Mas eu fiquei com essa sensação de que o filme, eu adorei o filme, achei muito, muito bonito o filme. Achei a atuação das crianças incrível, né? Eu acho que elas carregam o filme, né? Mas para mim não é um filme que representa o olhar de uma criança que faz parte do conflito. É um filme que, por meio da representação de crianças, do protagonismo de crianças, traz uma representação liberal e urbana do conflito. Isaac, então vou passar a bola para o Daniel, só queria levantar 2 comentários aqui. A Patrícia lembrou, né, da violência familiar, né, da violência doméstica. Essa aparece de forma até mais explícita, né, do que a externa, que fica meio indireta mesmo, curioso. E aí, já emendando a bola que você passou para o Daniel aí, com uma pergunta da Patrícia, que aliás está participando de todas as sessões aqui, está nos ajudando muito aí com as perguntas. Ela coloca, né, no chat para o Daniel: uma cena forte é quando a professora pinta a parede da escola com território livre. As migrações para a cidade grande aliviaram as pressões sobre a população vulnerável a esses ataques? Eu acho que as 2 perguntas vão parecidas aí, né? Então vamos lá, Daniel. Pronto. Bom, obrigado pelas perguntas, obrigado pelos comentários, Isaac. Assino embaixo a sua leitura sobre o filme. Bom, começando com essa questão das contradições, né? Eu acho que o filme mostra a história de uma família, de um pai de família que não quer aderir a nenhum dos 2 lados da guerra, né? E eu acho que essa contradição mostra essa realidade que essas pessoas, que milhões de pessoas sofreram, principalmente nas áreas rurais, né? Você tinha que escolher um lado, ou senão você era inimigo direto de um dos bandos, né? E sempre, isso é importante dizer, né, nessa correlação de forças, o Estado também era um inimigo da população. O Estado, o Exército Nacional Colombiano, a gente soube muito tempo depois, através de trabalhos de memória, de história, está seriamente comprometido com crimes contra a população civil, né? Então, a questão da migração, voltando para a pergunta da Patrícia, era a única escolha, não havia mais. Eu não teria ferramentas para dizer, ou elementos para dizer se aliviou ou não. Eles precisavam sobreviver. Foram para a cidade e, claro, que começaram a compor as periferias, né? Então, se tornaram pessoas que já eram perseguidas nos seus vilarejos, nas suas pequenas fazendas, no campo, nas montanhas, para se tornar pobres urbanos.
Então, eram muito comuns, ainda são, as imagens de famílias de desplaçados, né, de deslocados internos, nos sinais das grandes cidades, pedindo dinheiro, pedindo ajuda do Estado. Então, eu acho que essa questão das pressões, eu observo essa questão desde um ponto de vista mais prático e mais pragmático, Patrícia. Com relação à questão da educação, certamente Isaac já comentou, né? Eu acho, também achei muito marcante essa cena da criançada toda, da professora pintando, né? Apagando primeiro a pintura anterior e depois refazendo outra, uma nova pintura com mais esperança e tudo mais. E representa um pouco também essa fragilidade, né, dos professores. Minha mãe foi professora no campo e os caras estavam sozinhos nessa luta. Não havia apoio nenhum do Estado. E a galera justamente tinha medo quando o exército estava presente. Porque em certas regiões, só para a gente entender de uma forma mais etnográfica, empírica, em certas regiões, as Farc também representavam uma certa segurança para as pessoas, como o narcotráfico também o fez nas cidades, né? Então, quando havia presença do Estado colombiano, havia tensões. Então, certamente essa questão do direito à educação é outro elemento muito bem representado, muito bem criticado no filme, né? Essa impossibilidade de conceber a escola como um espaço de aprendizagem, né? De produção de conhecimento, de desenvolvimento, né? Muito pelo contrário, a escola é retratada justamente como um espaço em disputa, um espaço que é usado por grupos armados para se organizarem e por um espaço que representa um mínimo de esperança para essas crianças e para os professores também, né? Então, há uma outra concepção de educação, uma outra concepção de infância também. E eu diria, Isaac, que justamente, se a gente for comparar os filmes colombianos do começo do século XXI, eu acho que esse filme é diferente. Los Colores de la Montanha justamente sai um pouco do foco da guerra e dessa espetacularização da violência e nos mostra uma outra perspectiva, nos mostra essa capacidade de resiliência, nessa inocência também ao mesmo tempo das crianças, mas também essa expertise, né, para eles já sabem o que está acontecendo, né, como o Isaac comentou, né, mas certamente é outra estética da violência, é um outro relato, né, muito diferente, por exemplo, um relato feito em outro filme, como Vozes Inocentes, que trata sobre crianças também e retrata essa questão da guerra civil em El Salvador, né, que eu acho que aí já há uma guerra crua que a gente consegue perceber de uma forma muito mais direta, né? Eu acho que Los Colores de la Montanha propõe outra coisa, né? E eu acho que essa questão da educação é chave, é essencial e estabelece um contraste bem interessante entre as grandes cidades e essas regiões mais remotas, né? Eu falo muito por conta da experiência da minha família, né, e por conta das vivências que os colombianos tivemos, né, e os colombianos que tivemos relações ou que vivemos as consequências desse conflito, o direito à educação certamente não era garantido nesses lugares. E a questão da violência familiar, a gente tem que entender que são indivíduos sofrendo inúmeras pressões, né? E eu acho que há uma luta aí também, né, entre uma mãe que quer salvar os seus filhos, né, e que quer fazer o que as outras famílias já estão fazendo, né, e um pai que talvez a gente pode descrevê-lo como alguém inocente ou de alguma forma utópico que acha que não tomar partido é a melhor decisão, né? Então, de repente, a mãe sendo mais pragmática, no final a gente acaba vendo, né, que eles acabam fugindo, né, sendo deslocados da sua terra natal, da sua terra originária, né. Não sei se, acho que Patrícia levantou a mão, não sei se você quer comentar alguma coisa. Posso abrir?
Boa tarde, pessoal. Obrigada aí pelo espaço, maravilhosa discussão. Muito feliz de estar com o Daniel aqui, que pode falar um pouco mais sobre Colômbia, né, com uma perspectiva mais própria. Quando eu falei sobre a questão do deslocamento e se houve um alívio para essas populações, é porque eles, de alguma forma, estavam muito vulneráveis na manutenção das disputas do território no interior e na cidade grande. Eles buscam, talvez, uma fuga. Como durou muitas décadas esse conflito, eu imagino que, como ela estava em todas as áreas, em todo, assim, perpassava todos os agentes, né, da sociedade, eu imagino que isso talvez tenha, em algum momento, transplantado também para essas regiões. Então, esses conflitos, eles acabam se transplantando. Então, é isso que eu fico pensando. Eles buscam mais segurança, já estão vulnerabilizados, mas eu imagino que isso tenha, essa dinâmica se reproduz em algum momento nas cidades para onde eles vão, né? Então, foi nesse sentido que eu perguntei, porque eu fiquei imaginando aqui o que a gente vê em outras regiões de conflito, mobilidade, que isso ocorre. E um outro ponto que eu gostaria de destacar, quando eu falei sobre a escola, né, como um território, uma busca de um território mais neutro, nós vivemos muita violência escolar aqui no Brasil, seja em regiões de milícia, seja enfim, a escola, ela é atravessada pela violência, e isso é uma discussão que a gente faz muito dentro da formação de professores, né, nós gostaríamos muito que a escola fosse um espaço, na verdade, realmente esse refúgio. O esforço dos professores é sempre fazer isso, o que é muitas vezes extremamente desgastante. Acho que no Lente Consciente a gente discutiu isso em outro encontro, e foi bem legal a discussão. E, no entanto, a gente sabe que a escola, ela é um palco super importante de disputa, tanto que no Brasil hoje a escola sofre ataques exatamente porque ela é um campo de disputas muito importante do ponto de vista político e cultural. Então, eu só queria fazer essa parte. Obrigada aí, pessoal. Perfeito, Patrícia, é isso mesmo. A gente pode perceber, embora em uma outra escala, embora de formas diferentes, essa violência ainda nas cidades, ainda hoje, inclusive. Principalmente ligada a essa questão do tráfico, o microtráfico, né? A questão da violência, dos ataques terroristas e tudo mais, eu acho que foi muito mais constante na década aí dos 90, dos anos 90, quando eu nasci, e é interessante observar isso nas pessoas, esse medo está na psique das pessoas. A gente tem amigos, famílias, que as pessoas tinham medo de ir na padaria comprar pão. Porque havia bomba, porque estava o cartel de Medellín querendo matar todo mundo, querendo matar a polícia, querendo matar fiscal, querendo matar juízes, e tem muitas pessoas inocentes estavam no lugar errado e no momento errado. Então, se você pegar pessoas que já viviam, que tinham consciência do que estava acontecendo entre os anos 80, 90, 2000, você vai ver um trauma muito grande. E essas pessoas que saíram, que foram deslocados internos, vivem esse trauma, né? E a gente está nesse processo justamente após acordo de paz, após a entrega das armas por parte das Farc, um trabalho muito sério que o atual governo está fazendo, justamente para averiguar o que aconteceu. O que essas pessoas têm a dizer, qual a memória deles, qual a verdade deles, né? E tem muitas coisas, muitas situações que ainda a gente não conhece, né? Porque justamente, como o Isaac comentou, não havia presença das autoridades, não havia presença do Estado, né? Então, o momento atual que a Colômbia está vivendo, embora sob muita pressão, sob ataques de grupos mais ligados a essa direita, justamente, que lucrou muito com a guerra, diga-se de passagem, é um momento crucial para a história colombiana, um momento onde a gente justamente está averiguando o que aconteceu, tentando reconstruir uma memória histórica, e eu acho que, de certa forma, o filme ajuda a compor esse relato. Beleza, Daniel. Gente, a Ana também se inscreveu. Vou passar a palavra para ela. Boa tarde. Eu só queria comentar, justamente que a Patrícia já até tocou no assunto, que essa questão da escola nesse filme me lembrou muito a nossa discussão de ir numa escola de Havana, onde tinha esse esforço da escola ser esse ambiente de refúgio e de paz para os alunos, né? As duas professoras em ambos os filmes tentando criar esse ambiente mais acolhedor para que as crianças fossem crianças
e vivessem uma realidade diferente da que elas vivem em casa, como nesse caso da guerrilha representado nesse filme, e que, inevitavelmente, esses ambientes acabam sendo invadidos, né, pelo Estado ou por esses problemas externos, justamente por ser esse ambiente de disputa que a gente está comentando aqui agora, né? Os dois debates, os dois filmes se conectaram muito nesse sentido para mim. Perfeito, Ana. O Isaac levantou a mão, e aí, Isaac, eu queria, não sei se você vai falar alguma coisa nesse sentido, mas o fim da sua fala foi no sentido de explorar o lado mais liberal, né, que o filme teria talvez projetado aí. Eu fiquei curioso para entender um pouco mais esse lado aí, mas não sei se é o que você iria falar aí ou não. Enfim. Abordaremos isso. Na verdade, eu adorei o filme, mas é um meu ponto talvez de incômodo com o filme, né? Mas eu queria só fazer um comentário sobre o tema primeiro sobre o tema da escola, né? A escola é um espaço de disputa, sempre esteve. É um lugar de disputa de classes. A luta de classes acontece na escola. A escola, eu só acho que a gente precisa também perceber a escola de uma maneira menos utópica, talvez. A escola, ela não é uma ilha segura. Ela não é uma coisa externa ao processo social e às disputas políticas. Ela é parte disso. Aquela escola que está ali no filme é uma escola que é um pequeno resquício da presença estatal, né? E mesmo assim intermitente. Uma presença estatal intermitente que nós encontramos, por exemplo, em uma comunidade, né? Uma favela carioca, por exemplo, né? E esse espaço, ele vai dialogar com a comunidade. Ele está em disputa pelos sujeitos, pelos atores políticos e sociais da comunidade. Ele está em disputa pelos próprios professores. Esse espaço está em disputa quando a gente pensa, por exemplo, gente, na reforma do ensino médio, nas reformas curriculares, né, no que a gente ensina na sala de aula. Então, não existe uma... Então, eu entendo, eu como professor sinto essa mesma, né, de querer que a escola, de alguma forma, resguardar a escola para resguardar a infância, mas você não tem como fazer isso. Você não tem como resguardar aquelas crianças da violência. A violência faz parte do cotidiano daquelas crianças. Né? Nenhuma escola é uma ilha? Ótimo. Nenhum homem é uma ilha, diria John Donne. Né? Todos somos parte do continente. Então, deixe-se perguntar por que os sinos dobram, porque eles dobram por você, dizia o poeta inglês. Então, é isso aí, Paty. Ela faz parte. Você não tem como. Se você vai dar aula numa comunidade, por exemplo, como da Rocinha, da Maré, você não tem como imaginar que você será diretor dessa escola, por exemplo, sem negociar com o tráfico? Não. Você precisa conversar com o tráfico até para garantir a segurança dos professores e dos alunos na escola. Né? Então, e o problema, talvez, dessa professora foi justamente não compreender onde ela estava. Ela precisava ali desse diálogo. Então, justamente por não ter... E aí, eu não estou dizendo que... Eu não estou responsabilizando ela negativamente, mas talvez muita ingenuidade. Eu acho que o ponto é esse. Ingenuidade e ausência de compreensão de onde ela está. A escola é parte daquilo. Do mesmo jeito que você não pode esperar de um Instituto Federal que tem um campus do lado do assentamento do MST, que ele vai se comportar exatamente da mesma forma que o Instituto Federal que está lecionando em Leopoldina. Não vai. E digo mais, o próprio MST se organiza e cria suas próprias escolas. Do mesmo jeito que muitas vezes as guerrilhas se organizam e criam suas próprias escolas. Então, é um espaço em disputa e em construção por muitos atores. Né? E é muito legal que o filme mostra isso. Né? E eu acho que isso suscita inúmeras discussões interessantes. Né? Pode até levantar a mão. Paty, eu adorei o fato de você ter levantado, inclusive, a questão da violência familiar. Porque, assim, do mesmo jeito, o Daniel também falou disso, né? Do mesmo jeito que a violência, existe uma violência que está
que o filme está mostrando como quase externa, né, indireta, está ali, mas não está, quase invisível, né? A violência familiar é muito intensa. A mulher, quando tenta ir embora com seu filho, ela apanha do seu marido, né? As crianças são castigadas fisicamente regularmente. O próprio, como é que é? Pocaluf, o próprio Pocaluf, um personagem interessantíssimo, tadinho, quando ele perde o óculos, ele tem que inventar uma história para tentar apanhar menos. E notem, e ao mesmo tempo, é que essas famílias não encontram outra saída, porque elas precisam, de alguma maneira, garantir que seus filhos ou não entrem para a guerrilha, ou não incomodem algum dos lados da guerra. Porque eles podem morrer, ou eles podem pisar numa mina, né? Então, o menino sabe que tem que contar uma história que não seja relacionada com a mina, a bola, e, portanto, com conflito, para apanhar menos. Porque a reação dessas famílias é violenta porque elas estão desesperadas, tentando resguardar seus filhos. Evitar que seus filhos façam parte disso, sejam mortos no meio do conflito. E porque o envolvimento equivocado pode levar à destruição da própria família. Vimos o que aconteceu por conta do envolvimento do irmão do Juliano. Então, elas estão sob muita pressão. Mas eu levanto uma questão que eu também levantei em Babel, lá no primeiro encontro. É uma representação, porque aqui o diretor não se importar de mostrar essa violência de maneira explícita. Como é que essas comunidades são representadas? Ou como pessoas ingênuas, pacíficas, certo? Que não querem a violência, ou como pessoas que não conseguem resolver seus conflitos, que não pela violência. Por exemplo, as questões familiares não são resolvidas pelo discurso, são resolvidas pela violência. E repito, isso recoloca o mito do bom selvagem, que é utilizado não só do Ocidente para representar o Oriente, é utilizado do centro para representar sua própria periferia. Da urbe, por exemplo, pensa no Brasil, da mídia paulista e carioca na hora de representar o sertão. Na hora de representar os ribeirinhos e os indígenas na Amazônia. Esses que estão lutando contra o marco temporal. Então, assim, como se, olha, como é que a Globo representa esses grupos? Representa colocando-os, ora como vítimas que não são sujeitos capazes de resolver seus problemas, ora como seres incivilizados, violentos, né, que não conseguem buscar uma saída democrática, civilizada, né? Enfim. Então, mas entendo, e aí o Daniel nos colocou, né, e ele tem o relato familiar, né, que essas famílias estão vivendo ali numa situação, né, sem saída, né, labiríntica, né. Eu lembro dessas coisas e eu faço paralelos com a Guerra Civil Espanhola, por conta da minha trajetória familiar, que eu não experimentei diretamente, mas o meu bisavô, por exemplo, foi capitão vermelho na Guerra Civil Espanhola, lutou do lado dos vermelhos, ou seja, do lado da República, né. E assim, é interessante que depois que o franquismo venceu, onde é que os vencidos se refugiavam? Nos montes. Então eles ficavam lá nos montes. E de vez em quando eles desciam para pedir comida para as pessoas, nas propriedades. Pediam às vezes abrigo, pediam armamento. E havia uma relação muito tensa entre aquelas famílias e os... Por exemplo, isso é muito interessante, aparece lá muito bem representado no filme do Guillermo del Toro, El Labirinto del Fauno, né? Então, assim, e eles... Mas onde eu acho que o tipo de representação, por exemplo, que o del Toro faz mais interessante, me parece, do que esse tipo de representação que nós vimos hoje? É porque ela mostra que aquelas pessoas embaixo, elas têm relações diretas com aquelas pessoas dos montes. São seus familiares, são seus conhecidos, eles têm nome, né? E no meio disso, uns e outros, inclusive aqueles que estão lá embaixo, né, tecem estratégias, gente, de sobrevivência. Inclusive de articulação política. Né? E tem incontáveis obras sobre a Guerra Civil Espanhola explorando isso, tá? Até na literatura ficcional. Se quiserem, eu posso. Mas, enfim, o Daniel comentou o Vozes Inocentes.
Filme muito interessante, né, Daniel? Mas que aborda com um olhar completamente diferente, né? É um filme mexicano que fala sobre questões similares que na Nicarágua, é isso? El Salvador. El Salvador, isso. É um filme muito interessante. Gente, como nós sempre colocamos materiais adicionais para vocês lá na pasta do Drive, eu vou colocar o Voz Inocentes, vale a pena. Vou colocar também um documentário que fala, no caso da Nicarágua, um documentário chamado Palavras Mágicas para Deshacer um Hechizo, se eu não me engano, ou um encantamento. É um documentário muito interessante também sobre a questão do sandinismo, etc., na Nicarágua. Tá? Recomendo. E é um documentário que parte de uma leitura subjetiva, pessoal, porque a própria documentarista teve a vida diretamente, né, ligada aos eventos que ela está descrevendo, né? Então vale a pena, eu vou colocar lá. Mas enfim. Agora, eu acho que seria legal explorar também essa questão da violência familiar, né? Acho que traz também para a gente que temos ali um ambiente que não consegue também escapar da violência, né? Então, em alguma medida, a violência, como acontece numa favela também, como acontece nesses lugares, a violência, ela não só é naturalizada, ela começa a fazer parte daquela cultura de maneira muito, muito intrínseca, né, com a vida daquelas pessoas, né? A Paty levantou a mão. Posso abrir rapidinho? Só para fazer uma costura rapidinho aqui, em relação ao que o Isaac colocou, eu não queria atravessar e voltar muito atrás, mas em relação à violência familiar, eu vejo uma ponte interessante também entre como nos filmes latino-americanos que nós abordamos, a questão de determinadas violências ser muito aceitável, como quando a professora bate no menino, que ela se desculpa, mas ela se descontrolou. Então, assim, é muito da nossa cultura, né? Ainda está processando isso. Eu acho que é uma coisa a gente pensar gênero, as crianças sendo tratadas com muita violência, muita naturalização da violência. Então, bater num adulto é inaceitável, mas bater numa criança é corretivo. E a criança cresce vendo isso e é completamente diacrônico, né? Um outro ponto que também se amarra um pouco com o filme que a gente viu anterior de Cuba, quando o Isaac comenta sobre a questão da visão um pouco utópica da professora, de não entender o contexto e tentar desafiar, ou tentar, na verdade, de uma forma utópica, manter a escola isolada. Eu fiquei pensando muito se ela não vai, em toda aquela discussão que a gente fez dos limites da docência, no outro encontro, que a gente discutiu muito até onde a gente vai, no limite do professor e do ser humano, né, até onde ele vai. Uma falta, talvez, de perspectiva de contexto de risco, ou até, talvez depois Isaac possa pensar nisso, é uma tentativa de criar uma heroína dentro de um contexto dessa abordagem mais liberal. Não sei, podemos pensar juntos. É isso. Sobre o que a Paty acabou de falar, olha, eu não tinha pensado nisso. Mas, Paty, acho que você levantou um elemento chave aqui. Nós, latino-americanos, somos muito patriarcais, machistas, temos a violência de gênero no Ocidente inteiro, mas isso, eu acho que na cultura latino-americana, na cultura latina, eu vou incluir, a Espanha é o país campeão, infelizmente, de violência doméstica, tá? Violência de gênero. A Espanha é o campeão em violência de gênero, violência tanto contra mulheres, quanto violência, por exemplo, contra a comunidade LGBTQIA+. Então, assim, e de alguma forma, ele trata essa violência como algo muito mais normal, né? Não problematiza, ele nem pensa que precisa esconder essa violência. Talvez, eu acho que, Paty, você trouxe um elemento interessante, talvez porque na nossa cultura ela está mais naturalizada. Então, ela não quebra o encanto poético do filme, porque essa é a verdade, o filme traz uma leitura poética do conflito, né? E ela não quebra esse encanto, não quebra o colorido, né? E talvez não quebre justamente porque somos embebidos de uma cultura que naturalizou a violência de gênero e a violência contra crianças também, claro. Perfeito, Isaac. Pessoal, tem uma questão aqui que eu ia deixar um pouco mais para o fim, mas a gente já está chegando aqui na metade do nosso momento. Eu queria voltar a bola com o Daniel aí, porque na descrição que ele fez do cenário, né, para a gente poder entender melhor
pano de fundo do filme, eu fiquei intrigado com essa situação da paz, né, que está sendo construída, do acordo recente, né, que foi feito. E eu me lembro que, na sequência do acordo, eu li alguns relatos, algumas reportagens que diziam da perseguição e até do extermínio de algumas lideranças que entregaram as armas por parte da guerrilha. Eu fiquei curioso, não sei se você teria mais informações para entender como é que está essa situação hoje. Porque se de um lado, né, nem todos os membros da Farc depuseram armas, como é que ficou também os paramilitares, né? Houve uma diminuição do conflito, a pacificação tem avançado, enfim, se você puder dar uma atualizada para a gente, eu acho que deve ter mais gente curiosa também. Cara, é super importante ter essa clareza sobre o que aconteceu. Eu acho que eu começaria ressaltando, gente, que pela primeira vez na história a gente tem um governo de esquerda. Assim, durante a nossa história enquanto república, né, a gente foi governado pela direita ou pela extrema direita. Acontece que no ano 2016, o presidente da Colômbia, que chama Juan Manuel Santos, ele foi reeleito, teve um primeiro governo na sombra do Álvaro Uribe, que era o seu padrinho político, né, da direita, extrema-direita aí. No segundo governo, o cara começa a se aproximar de pessoas, de mentes que falaram assim, ó, vamos pensar a guerra não apenas como um conflito de bala, de armas, mas também como um conflito produto da injustiça social. Vamos tentar fazer a paz com esses grupos, vamos tentar negociar com esses grupos, e dessa vez tem que ser algo muito sério, muito abrangente, né, no sentido de incluir outros atores, porque já houve no passado iniciativas para fazer um processo de paz com as Farc, mas não deram certo. Então, pela primeira vez, o Juan Manuel Santos, no segundo governo, ele tem uma atitude um pouco mais progressista e uma compreensão distinta da guerra. Aí chamou a Noruega, aí chamou Cuba, aí chamou outros países garantes e se sentaram todos em Cuba e criaram esse acordo de paz, que foi um momento histórico e muito comovedor, né, para a nossa realidade, para as pessoas que também entendíamos a guerra desde uma outra perspectiva, né, de uma perspectiva dessas desigualdades com relação à posse da terra, né, as questões fundiárias, questão agrária, né, a falta de oportunidades, né, dos jovens, né, muitos jovens saímos do país justamente porque é inviável. Ainda é inviável fazer um curso de graduação, de mestrado, de doutorado, impossível nem pensar, é caríssimo, a gente tem universidades públicas, até algumas muito boas, né, mas é tudo pago, né, porque o dinheiro, o orçamento, né, ia para o Exército, para o Ministério da Defesa, né, então o Santos recebeu uma luz, não sei de onde, ele vamos fazer o acordo de paz, fizeram um acordo de paz. Só que eles tiveram um cálculo político, eu acho uma decisão que, na minha opinião, não foi bem pensada. Eles decidiram fazer um plebiscito para que a população fosse nas urnas e decidisse se aprovava ou não o acordo de paz entre o governo colombiano e as Farc. Só que acontece que a gente está na era das fake news, a gente estava começando a viver essa loucura toda do WhatsApp e tal, fenômeno Trump, no fenômeno Brexit, então a gente tem uma situação ali em que a gente percebia que havia uma outra realidade sendo criada através da mídia, né? Então, é claro que esses grupos ligados ideologicamente mais à direita, extrema-direita, estavam contra esse acordo de paz e começaram a juntar outros elementos, como as pautas a favor dos LGBTQ+, com relação a essas pautas étnico-raciais, com relação às pautas mais progressistas, que não tinham muita relação com o acordo propriamente dito, né? Então, o discurso que se estabeleceu via WhatsApp, via redes sociais, era que o governo colombiano estava entregando o poder para os comunistas das Farc. O que era uma mentira. As Farc
se tornaram apenas um partido político, com pouquíssimo apoio popular, isso é importante ressaltar também. As Farc não tinham naquele momento, e não tiveram durante as últimas décadas da sua atuação, muito apoio popular, em parte porque se tornou um negócio, se tornou um grupo um grupo armado que usava o narcotráfico para financiar suas atividades. Então, essas ideias, essas noções, esses conceitos mais ligados ao marxismo, à luta de classe e tudo mais, nesse tempo mais recente, desapareceu, na minha opinião. Não era muito presente como uma pauta dentro da sociedade colombiana. Tá? Aconteceu que esse plebiscito, essa votação, o não, ganhou. O não. Ganhou justamente puxado por esses votos nas grandes cidades que não queriam que a Colômbia se tornasse comunista. Então, isso foi um erro de cálculo político grandíssimo do governo Santos, e que, de alguma forma, atrapalhou, né, esse acordo de paz, né, que demorou anos para ser construído, né, depois de muitas negociações, depois de muitos atores envolvidos nesse assunto. Mas, apesar disso, o governo foi para frente com o acordo e assinou e levou para frente. Acontece que o Santos terminou o mandato e o Uribe, que não estava muito feliz com essa iniciativa de um acordo de paz, lançou um candidato dele, o Uribe, o ex-presidente, né, o padrinho político do Santos, lançou um candidato e, claro, que ganhou. Então, voltou à extrema-direita, justamente bem no momento em que a gente começava a executar o acordo de paz. Então, foi uma azar da história. Nesse momento, o assassinato de lideranças sociais, lideranças sindicais, do movimento meioambiental, hoje a atual nossa vice-presidenta é desse movimento ali do interior, da proteção do meio ambiente, da floresta e tudo mais, dos direitos humanos, da população negra, africana, na costa Caribe, no Pacífico. Ela vem desse momento de agitação, né? Porque houve uma repressão total do Estado contra a liderança das Farc também, e contra lideranças que defendiam um acordo de paz nos pequenos territórios e nas regiões mais remotas e afastadas das grandes cidades. Essas regiões que votaram, sim, pelo acordo de paz, obviamente, porque eram as mais afetadas pela guerra e pela correlação de forças ali entre os distintos grupos armados que havia e que há ainda no território. Então, foram anos muito conturbados, depois veio a pandemia e tal, e agora, com o governo Petro, que é o atual presidente, o acordo de paz ganha um novo fôlego e ganha uma força política que não tinha antes, que tinha perdido, né? Então, agora que a gente tem a esperança e a gente agora está vendo discussões muito mais relevantes, muito mais frequentes com relação a implementar, estabelecer de fato o que foi assinado naquele então, no ano 2016, né? Então, 8, 9 anos depois, só agora que a gente está começando a pensar justamente nas condições e as possibilidades que a gente tem para isso. As Farc se tornaram um partido político, nem todas as facções das Farc aderiram ao acordo de paz, as que tinham uma relação muito mais estreita com o narcotráfico ainda têm presença no território colombiano, inclusive tem algumas alianças ali com cartéis do México, com o cartel de Sinaloa, especificamente, e ainda tem certo poder em alguns lugares do território colombiano, né? E em termos dessa pacificação, eu diria que a situação, claro, está relativamente melhor do que antes, né? Os paramilitares também depuseram as armas, isso foi durante o governo Uribe, e, de novo, também não houve 100% de adesão a esses acordos, mas houve uma quantidade significativa de combatentes que agora estão participando na vida política, estão tentando fazer outro tipo de atividades econômicas que não o narcotráfico. E, Daniel, só para complementar a pergunta, esse partido que absorveu que a Farc criou, né, que as Farc criaram, como é que ele está no cenário político hoje? Ele tem uma expressão? Então, o acordo garantiu
acho que foram 5 ou 6 vagas no Congresso Nacional para as Farc, independentemente dos resultados das eleições, o que é lógico, né? Um acordo de paz justamente que levar essas pessoas para a discussão democrática, né? Para a participação na democracia liberal. Mas, na minha leitura, isso é muito subjetivo, tá, gente? Eu não sou especialista também na área. Eles, primeiro, não tiveram um marketing bom, eles denominaram um partido, ou o partido político que eles criaram, denominaram FARC. O partido chama FARC. Então, assim, se você vai falar para um colombiano, classe média, das grandes cidades, que são os que põem os presidentes, os que votam em grande escala nas eleições, que as Farc chamam FARC como partido político, é claro que eles não vão ter apoio popular. Eles não têm uma prefeitura, gente. Talvez tenha alguns vereadores em pequenas cidades, mas, de modo geral, eles não têm apoio popular. Mas se garantiram as condições, e eles têm proteção do Estado, eles se tornaram um partido político, e é claro que eles têm alguma participação em discussões no Congresso Nacional, discussões que têm a ver justamente com memória, com a questão das vítimas, da verdade, da reparação, eles estão participando ativamente nesses processos. Mas eles estão, sim, hoje, um partido político com representação no Congresso Nacional. Perfeito, Daniel. Eu encontrei aqui, o nome seria, eles mantiveram a sigla e mudaram o nome, né? Seria Força Alternativa Revolucionária do Comum. Isso. Que daí para Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia, me parece que não há muita diferença, não. Para mim é uma questão de marketing mesmo, de estratégia, que, inclusive, isso está sendo debatido lá. Muitos deles não concordaram com continuar com esse nome. Eu acho que a logomarca é uma flor ou algo do tipo, mas, enfim, é uma discussão longa também que a gente poderia ter o resto da tarde hoje. Perfeito. Bom, gente, a fala continua em aberto. Não sei se o Isaac quer comentar aí essa mini aula que o Daniel deu, né, sobre a situação atual, acho que complementou a fala inicial. Não. Mais uma vez, obrigado, Daniel. É ótimo para entender, inclusive, como um colombiano encara isso, né? Ainda mais você que teve a família afetada pelo conflito. Imagino como todos os colombianos foram afetados, né? E foi uma pequena aula sobre, inclusive, o cenário atual, né, presente. Eu queria, na verdade, ainda reagir à primeira pergunta, da primeira questão lá do Luiz, né, sobre a questão de uma leitura mais liberal, né? Liberal e urbana, né? E essas coisas costumam caminhar juntas. Então, voltar um pouquinho para o filme, para depois pensar de que maneira também isso envolve muitas leituras do próprio conflito dentro da Colômbia, né? Então, é evidente que da mesma maneira que eu, filho, membro de uma família que lutou na Guerra Civil do lado dos vermelhos, não tenho uma leitura da Guerra Civil Espanhola idêntica a uma família, por exemplo, que tenha sido beneficiada pelo franquismo, né? Que tenha ficado, por exemplo, do lado dos nacionais. Então, o teu lugar no mundo, e inclusive a tua circunstância de classe, é muito importante também para entender a tua leitura, né, sobre aquele fenômeno. Bem, o que acontece? É muito comum, Luiz, é muito comum nas narrativas liberais você encontrar um apagamento das tensões sociais, dos conflitos sociais. Então, por exemplo, eu me lembro de em sala de aula abordando no clube de cinema, discutindo, por exemplo, sobre o Legalmente Loura, né? E aí o Legalmente Loura tem elementos interessantes do ponto de vista da questão de gênero, ok. Mas as questões de classe ali, nós temos um ambiente idílico onde pobres e ricos vivem no mesmo ambiente, frequentam os mesmos lugares, têm laços de solidariedade bem construídos, onde não existem conflitos entre, por exemplo, classes sociais. É típico de narrativas liberais você promover esse apagamento do conflito. Tá? E muitas vezes o apagamento é feito tornando os sujeitos daquele conflito, esses atores sociais, como elementos externos, e não como parte daquela sociedade, né?
que está experimentando, por exemplo, aqui no caso da Colômbia, a gente sabe que o surgimento aqui das Farc remete a questões sociais, né, muito graves, de injustiça social, né, de luta pela terra, né, e quando você produz uma narrativa que simplesmente apaga todos esses elementos, né, tudo que você tem o quê? Esse outro visto apenas como uma ameaça externa. Uma ameaça externa que perturba a estabilidade daquelas relações do ponto de vista interno. Então, a impressão que dá é que aquelas pessoas vivendo nas montanhas, se não estivessem sendo perturbadas por esses elementos externos, viveriam, então, uma vida idílica. A professora poderia ensinar, a criança poderia jogar bola, as pessoas manteriam suas propriedades. Só que, assim, isso, na verdade, é ignorar que não é um elemento externo. Que, na verdade, aquelas pessoas que estão lá lutando, muitas vezes são parte da comunidade também, né? Que as relações são mais complexas. E que, inclusive, existem questões aqui que não são colocadas, como, por exemplo, as questões dos proprietários rurais e dos trabalhadores rurais, que mesmo nesses territórios não ocupam o mesmo lugar. Podem estar na mesma tempestade, mas não estão no mesmo barco. Então, quando você tem uma narrativa que não valoriza, né, essas diferenças, essas oposições, esses conflitos, e, ao mesmo tempo, as formas de organização política de cada um desses lados, como sujeitos mesmo, né? Por um lado, você tem desalojados, né, que são vítimas. Então, também não são sujeitos. E, do outro lado, você tem atores externos, que, repito, que nem sequer são representados, né? E ao não representá-los, você apaga todos os elementos ideológicos de classe, todos os elementos por trás desse conflito. Que, claro, que o Daniel colocou para a gente, né, que esses elementos podem ter se perdido ao longo do tempo, em função à ligação com o narcotráfico, né? Ok, tudo bem, mas eles ainda estão lá, eles ainda têm uma historicidade. E eles ainda guardam resquício com o quê? Com a base social, onde, inclusive, gente, esse conflito continuou sendo reatualizado. Porque aquelas pessoas vão morrendo e outros vão sendo cooptados para todos os lados, né? E esse processo de cooptação também tem que ser entendido. E ele acontece justamente porque, repito, porque não é uma invasão alienígena. E o filme coloca isso de uma maneira que me parece típica da narrativa liberal, tá? Então, de uma narrativa que apaga o conflito e, ao mesmo tempo, apaga a possibilidade, não valoriza as capacidades, por exemplo, da classe trabalhadora de se articular, de se mobilizar, de ser sujeito, seus processos de resistência, por exemplo. É típico da narrativa liberal, né? Ao descrever, por exemplo, o imperialismo, esquecer, por exemplo, que esses povos que eram objeto do imperialismo, eles tinham movimentos de resistência política, cultural, armado e por aí vai, né? De que o escravo não é apenas sujeitado, ele é ator político, ator social. Cria suas formas de resistência. Que não é apenas um indivíduo que precisa da tutela do Estado ou ser guiado por alguém. Acho que também é sujeito, também tem seus interesses. E que também se mobiliza. Então, nesse sentido que eu falava. Também falava isso, porque, assim, é uma leitura que está propriamente urbana, por quê? Porque é típico dessas leituras urbanas, ao falar da periferia, né, apagar a complexidade política, social, inclusive de classe que existe dentro da periferia. Por exemplo, é próprio de uma leitura liberal sociológica. Vamos pensar as leituras que a sociologia faz de uma favela, ok? Esquecer que dentro da favela, né, existe uma complexidade social incrível, com inclusive muitos interesses divergentes, com questões de classe, tem a burguesia favelada, né? Então, muitas vezes, esse olhar urbano, ele olha para a periferia de uma maneira homogeneizante, né? Que apaga toda a complexidade e toda a densidade, inclusive toda
eu estava procurando a palavra, mas no sentido de vida, né? Toda a efervescência da vida social que existe naquele ambiente, né? Eu não sei, por exemplo, aqui nós temos essas famílias procurando soluções que são sempre soluções individuais, isoladas, nunca soluções coletivas, próprio de uma narrativa liberal. Entendeu? É a família como espaço sagrado, né, que é o espaço sagrado do pensamento burguês, né, desde o protestantismo, e que é um espaço considerado inviolável. E aí você tem um elemento externo que viola aquele espaço. E as saídas, os problemas são individuais e as saídas são individuais também. Inclusive porque você não aborda o problema no filme, você não aborda os problemas coletivos, justamente porque os atores sociais coletivos não são representados. A infância é outro típico dogma liberal, né? Essa sacralização da infância, essa coisa de considerar a infância como algum lugar da pureza, né? Onde não tem violência, onde não... E não é assim. Esse tal olhar infantil é um olhar burguês, gente. Porque essa tal infância é a infância, como o Norbert Elias, por exemplo, nos ensina. É uma infância inventada pela modernidade capitalista, gente. Então, assim, essas coisas têm que ser problematizadas. Eu vejo nesse olhar, claro, olha, eu reconheço que só assisti o filme uma vez. Para fazer uma análise mais séria, ela demanda assistir filmes várias vezes, né? Mas eu vejo aqui elementos próprios de uma narrativa liberal. Perfeito, Isaac. Bom, vamos passar a palavra então para a Patrícia, que levantou a mão. Depois a gente passa para o Daniel aí. Vamos lá. Rapidinho, pessoal, só em relação à fala do Isaac, que eu achei interessante, né, essa questão, essa discussão sobre o olhar liberal e o quanto a gente está imerso numa coisa que parece uma totalidade, a nossa dificuldade de ver além disso. Então, primeiro, pensando na questão dos filmes como uma possibilidade real de apresentar esses outros seres, ser no mundo, estar no mundo, que a gente tem dificuldade. Então, acho que o cinema, né, ele tem essa capacidade e esse espaço aqui traz traz muito disso. E uma outra questão que eu queria compartilhar, acho que travou minha câmera, mas eu vou desligar aqui, fica melhor. Uma outra coisa que eu queria apontar, quando o Isaac falou sobre isso, eu lembrei de uma experiência que, para mim, foi uma vergonha. Hoje eu não tenho mais vergonha de olhar para trás, mas como isso é real. Com 22 anos, eu fui para o Tocantins fazer um projeto, e, assim, uma menina branca, classe média, estudando numa universidade pública, e eu fui fazer um levantamento socioeconômico, e quando eu cheguei lá, eu não tinha nenhuma ferramenta de entender o que eles viviam, porque o que eles viviam era o roçado no fundo, assim, dentro da cidade, dentro da área urbana, um roçado ali no fundo, e eu tentava mapear com perguntas, as perguntas eram todas erradas. Assim, acho que a minha orientadora também estava um pouco perdida. Eu era inexperiente, então eu não conseguia enxergar as dinâmicas daquela realidade. Eles existiam plenamente, as crianças estavam bem, estava tudo bem, e eu pensava, gente, eles não têm nada aqui, eles não fazem... Então, assim, é muito maravilhoso você romper as fronteiras do pensamento, né? E eu acho que, só reforçando, né? O cinema, ele tem essa perspectiva e essa discussão é muito rica. Então, agradeço mais uma vez. Eu me sentia assim, Paty, quando estive trabalhando no Pará. Imagino que o Luiz também, lidando com... Não apenas eu tinha alunos indígenas e ribeirinhos, eu tive alguns, mas inclusive, participando de projetos que envolviam movimentos atingidos por barragens, que foram aqui, né, tema de um dos dias da discussão, mas que envolviam outros atores sociais. E a verdade é que nós chegamos lá e nos damos conta que não sabemos absolutamente nada sobre eles. E que eles têm uma capacidade de mobilização, resistência, organização política incrível. Os caiapós criaram mecanismos para passar mensagens, trazendo as mensagens do que está acontecendo nas redes sociais até chegar na aldeia, por exemplo, um mecanismo que eles vão passando vídeos de celular para celular pelo contato. Sabe aquela tecnologia de toque? Então um leva até o lugar,
passa a mensagem de quem está lá em Brasília, né, e filmagem do que está rolando lá, e isso chega na aldeia. A aldeia produz narrativas, e isso volta e chega em Brasília. Então, gente, é uma forma de organização incrível, extremamente engenhosa, né, extremamente criativa. Então, eu adorei o filme porque eu vi isso nas crianças. Essa capacidade de engenho, de criatividade, de subversão, inclusive, do conflito. Mas eu acho que também é interessante olhar esse filme com outras formas de representar que tem um olhar diferente. É isso. Patrícia levantou a mão. Só a última, juro que eu não falo mais. É só uma questão que vocês falando sobre a questão da Amazônia, que eu acho muito legal. Então, a gente também tem, a Colômbia tem um território diferente. Uma coisa que eu queria compartilhar, talvez, do Daniel, não sei se ele tem experiências similares. Eu tenho um colega que mudou para a região amazônica, ele está em Parintins atualmente, e ele levou todo um arcabouço teórico para entender o urbano a partir da Europa, a partir de região metropolitana de São Paulo. Tá? Quando ele foi lá, ele falou assim, isso não serve para nada. E ele começou, a partir disso, buscar uma decolonialidade do pensamento para interpretar as redes urbanas ribeirinhas. E ele fez um trabalho maravilhoso dentro da região de Tocantins. Ele falou assim, a primeira coisa que me foi muito estranha é que eu falei assim, nós vamos fazer um trabalho de campo, a universidade deu barco e a gente precisa levar lanche, alguma coisa. Os meninos subiram por uns canais de água e voltaram com um monte de coisa. Ele falou, o que é isso? Ele começou a tentar entender essa rede, e aí ele começou a desenvolver um trabalho incrível, com um outro olhar, um olhar bem colonial. E aí eu não sei se o Daniel, eu não sei de que área que você é, Daniel, se essa parte da Colômbia, que tem também uma dinâmica de território da população, né, esse deslocamento que é totalmente diferente, eu não sei se você tem alguma coisa sobre essas populações, sobre esse conhecimento de território que foi muito importante durante as guerrilhas e que continua sendo hoje. Sim, eu sou antropólogo de formação, fiz uma viagem também, uma loucura aí de Manaus a Tabatinga de barco, e depois atravessei a pé para Letícia, que é a capital colombiana, né? Então, certamente me deu uma visão de mundo completamente diferente dessa visão metropolitana, né, que a gente carrega nas universidades federais brasileiras também, né? Então, certamente é uma outra Colômbia, Patrícia. A parte do Amazonas colombiano, primeiro, está completamente isolado. Não tem acesso, não tem estrada para chegar em Letícia. Só de avião. Tem pouquíssimos aviões para as cidades maiores, nas redondezas, né? Então, é um território eminentemente indígena, né? Com outras lógicas econômicas, com outras lógicas religiosas, culturais, sociais, né? E que, infelizmente, acaba sendo também um território muito favorável para o crime, né? Então, nessa minha viagem e nesses meus dias lá, eu vi tráfico de tudo, desde animais, armas, enfim, é um lugar que não há ainda, né, novamente, presença do poder público, então se presta para milhares de coisas e não sempre dentro do marco legal, né? Então, é um território ainda, é um território que facilita, né, o narcotráfico, né, inclusive a trata de pessoas, né, e certamente é um outro país, né, com lógicas completamente diferentes, né, inclusive essa parte ali do Amazonas, né, indo lá já subindo um pouco, né, para o oeste, né, indo para a Cordilheira dos Andes, é inóspito. Isso favorece a guerra de guerrilha, né, que é inspirada em Mao Tse-tung, na verdade. As Farc se inspiram nele. Então, ao ser um território de difícil acesso, eles conseguem se adaptar muito bem, recrutar justamente pessoas locais, né, que não tem outra alternativa, e segurar a onda, né, começar essa guerra de guerrilhas. Pronto, já Luiz está abrindo o mapa aí, né, então lá embaixo temos Letícia, lá no pontinho vermelho, né, então mais para a esquerda de vocês, subindo um pouco para a esquerda, temos o Amazonas, e depois lá em Pasto temos o início da Cordilheira dos Andes, né, então essa região ali é a região de atuação, a principal região de atuação das Farc, e é tão difícil, tão inóspita, gente, que
Não à toa, o conflito colombiano é um dos mais longos da história do nosso hemisfério, bom, do hemisfério das Américas, que durou mais de 50 anos, né? 50, 60 anos, né? Justamente por conta das características do território em si. E também, né, e já que a gente está falando sobre isso, então isso fez com que os americanos, né, instalassem 7 bases militares no território colombiano, né, durante a suposta guerra contra o terrorismo, né, a gente já conhece muito bem essa narrativa, e não é coincidência muitas dessas bases militares bem pertinho ali das minas de ouro, de diamante, né, de recursos naturais, né, então há todo um imperialismo não imperialismo, né, que se camufla nessa chamada guerra contra o terrorismo, mas que também tem interesses geopolíticos muito claros. Uma pergunta, Daniel. Eu cheguei a levantar, dar uma olhada sobre isso, e parece que a Colômbia está sempre entre os principais, entre as maiores estatísticas de deslocamentos forçados, né, no mundo. Na América Latina parece que é campeã de deslocamentos forçados, né? E eu imagino que isso tenha um impacto, inclusive cultural e inclusive social terrível sobre as cidades, né? Agora, eu fiquei me perguntando, e nas cidades, porque eles saem de uma situação que muitas vezes tem propriedade da terra, no campo, né? Ao menos do filme estão representando isso, eles são ali proprietários, vivem numa cultura de subsistência quase, né? Mas, enfim, são donos do seu nariz, têm o seu pequeno... E não parecem passar por nenhum tipo de necessidade. Não parece passar fome, por exemplo, né? Não parece estar exposto a uma situação de miséria. Mas e a ida para as cidades? Como tem sido esse fluxo migratório em relação à cidade? A questão também da capacidade das cidades de absorver esses contingentes humanos? Como vem atuando o governo nesse sentido? E queria saber de você se isso também parece, porque aqui no Brasil, né, parece que isso é um fator social diretamente relacionado também com a violência urbana. E queria saber se esse também é um fator-chave para entender a violência urbana na Colômbia. Isso, Isaac, obrigado pelo comentário. Sim, realmente, o conflito colombiano desencadeou uma migração interna de mais de 5 milhões de pessoas. Ao redor de 300 mil mortos, vítimas, por conta dos conflitos entre os grupos armados, porém com essa magnitude enorme de pessoas que saíram do campo para as grandes cidades, né? E, ao mesmo tempo, uma migração, uma emigração para outros países, né? Então, assim, esse processo todo, a gente tem que reconhecer, gradativamente, tem diminuído. Mas, por exemplo, meus pais foram para cidades justamente para Bogotá, porque não havia oportunidades para as pessoas nas pequenas cidades, né, nessas regiões mais afetadas pelo conflito. Então, o governo, durante a época mais difícil da guerra, não fazia a maior coisa, porque o recurso econômico era tudo investido no exército, na modernização das forças armadas, na compra de tanques, na compra de acessórios, de armas. Então, só agora que a gente está vendo as consequências disso tudo, né? Porque agora tem um dinheirinho para programas sociais, agora já não é mais obrigatório o serviço militar. E quando a gente estava na adolescência, era o maior medo, né? A gente vai ter que ir para o exército, ou vai ter que dar um jeito de entrar na universidade, senão você é obrigado a ir para a guerra. Então, e tem filmes sobre isso, inclusive, justamente sobre esse momento na adolescência da gente, que a gente tinha que pensar, a gente passava por um estresse gigantesco do que fazer, né, com relação à ida para o exército, ao serviço militar, né. E a gente tem muitos migrantes externos, né, muitos
novamente, todas as famílias colombianas, tem um parente que foi para os Estados Unidos, tem um parente na Espanha, aqui na Alemanha já conheci muitos refugiados, então, na Noruega, na Suécia, a gente, durante essa época, milhões de pessoas saíram, fugiram, né, os que tinham condições de sair, ou os que tinham as condições, que realmente estavam sob condições tão difíceis que tiveram que pedir asilo em outros países, né. Só que agora, gente, isso se mistura com um outro fenômeno, gente, América Latina, um caldeirão de coisas acontecendo simultaneamente, que é o fator Venezuela. E a Venezuela, desde 2018, mais de 5, 6 milhões de pessoas têm migrado da Venezuela. Isso também não tem antecedente na história recente das Américas, que em 5, 6 anos, mais de 5, 6 milhões tenham saído de um país, o que equivale a mais de 20% da população total da Venezuela. Isso significa um grande desafio para a Colômbia, porque é o país vizinho. Então, muitos estão indo para cidades e para compor justamente essas periferias, né? Então, assim, isso já se junta a uma situação ali bem conturbada do acordo de paz, de um governo que não apoiava antes, do governo que agora quer apoiar, mas também que tem que dar atenção aos 2 milhões de venezuelanos que chegaram e estão residindo agora na Colômbia. Então, gente, é super complexo, né, quando a gente fala dessas questões migratórias, porque um país que até hoje era um país que produzia imigrantes, agora está sendo destino de imigrantes de um país vizinho. E, assim, aqui no Brasil, agora, voltando com o tema do marco temporal, que é uma questão super importante, atual, e o Luiz, inclusive, me ajudou, inclusive, a entender melhor numa conversa recente. Aqui no Brasil, por conta da ditadura, nós tivemos um massacre indígena, essa é a verdade, principalmente quando a gente pensa na Transamazônica, né? E existe uma discussão, existem muitos movimentos para a retomada de antigos territórios indígenas, que foram esvaziados justamente por conta da invasão, né? Da invasão do Estado, promovida pelo Estado. E aí, no caso, com os acordos de paz, como fica o território que foi abandonado? Existe algum projeto, existem projetos sociais, políticas públicas, para pensar na retomada desse território por parte dessas famílias, né? Porque eu fiquei pensando sobre isso, e pensando como alguém que não conhece muito o contexto, mas fiquei me preocupando, gente, será que isso não pode gerar, na verdade, uma concentração fundiária terrível, né? Teremos uma retomada? Como isso tem se tratado na Colômbia? Pronto, Isaac, tem um capítulo do Acordo de Paz. O Acordo de Paz tem mais de 500 páginas. Tem um capítulo que chama capítulo étnico. E é super interessante, porque no papel se parece muito com a Constituição do Brasil, né? E com outros marcos legislativos, né, outros documentos, né, que garantem justamente o direito à posse da terra dos povos indígenas. Esse capítulo étnico diz muito claro, né, que os povos indígenas foram uma das populações mais afetadas durante o conflito, justamente porque eles vivem nessa região que o Luiz mostrou, né, no mapa da Amazônia ali, mas na floresta, né, que é o local originário desses povos. Só que tem esse desafio de levar para frente esse acordo. Então, sim, tem sim iniciativas, tem pessoas trabalhando fortemente nesse assunto, né, pessoas ligadas à antropologia, à sociologia, né, aos próprios círculos políticos da vice-presidenta, que isso também é algo bastante disruptivo na história colombiana, né, uma vice-presidenta negra, liderança social. É claro que ela sabe, ela é muito, ela viveu na pele, né, esse tipo de situações de guerra, e, enfim, agora sim a gente está vendo um movimento nesse sentido. É claro que não é fácil, é claro que para fazer para levar para frente esse tipo de projetos e de iniciativas, muitas coisas têm que passar pelo Congresso Nacional. Então, temos esse dilema aí dessas negociações com o Congresso Nacional, que não é o mais progressista, até porque a gente tem que considerar
a história política e as inclinações ideológicas da Colômbia, né? Então, para o presidente atual, que está sofrendo inúmeros ataques todos os dias, não tem sido muito fácil levar para frente e lutar para que o acordo de paz, principalmente nas regiões étnicas e nessas regiões mais indígenas, seja estabelecido de fato. O cenário internacional no Brasil, na Colômbia, na Espanha, para onde você olhar, é um cenário de ascensão ultraconservadora, né, de ultradireita, xenofóbica. Então, isso está acontecendo na Colômbia num momento muito difícil, né, do ponto de vista internacional mesmo, né? Muito bem, pessoal, nós temos ainda aqui uns 20 e poucos minutos, né, para ir já caminhando para a parte final do debate, e não apareceu mais nenhuma pergunta por enquanto. Eu estou um pouco curioso para explorar um pouco mais a dimensão da parte educacional, né, porque boa parte dos que participam aqui são ou professores ou alunos, né, e alguns que estão estudando para serem professores, né, uma turma aí da licenciatura. E aí retomar um pouco a comparação com o filme Numa Escola em Havana, em que a gente tinha uma professora, e estou pensando nessa pergunta, Isaac, por toda essa dimensão liberal que você colocou aí, do olhar do diretor e tudo. Numa Escola em Havana, a gente tinha uma professora absolutamente integrada com a comunidade, né? E acho que o ambiente escolar, ainda que fosse, né, de uma faixa etária bastante de jovenzinhos mesmo, né, de crianças, mas o ambiente ele refletia, ela estava conectada e ela era parte, né, totalmente integrada daquele meio ali. Essa professora do filme é uma professora um pouco mais apagada, né? Tá certo que ela fez a intervenção lá no muro e apagou, né, as frases lá e tudo, mas me chocou muito como ela foi embora de uma maneira desesperada, sem se despedir, sem dar uma satisfação. Quer dizer, a do filme, se a gente pudesse fazer essa comparação, né? A do filme Numa Escola em Havana, acho que não iria embora assim. Acho que ela nem iria embora, né? Então, não sei, Daniel, você que está aí, né, na área da educação agora, está fazendo doutorado nessa área, como que você vê esse ambiente educacional, né, no meio desse conflito? O que você poderia trazer para a gente nesse sentido? Olha, eu acho que essa atitude da professora, de certa forma, reflete uma macroestrutura, porque o âmbito educacional, o âmbito da cultura, foi deixado de lado, não era prioridade para o governo daquele momento, né? Então, ser professor era extremamente complicado, principalmente quando você era enviado a esse tipo de regiões, né? Sem nenhum tipo de amparo, sem nenhum tipo de proteção. Eu também fiquei comovida com essa cena, sabia? Eu achei... Ela nem deu tchau para os meninos, né? E os meninos, né, com essa alegria também, o Manuel, né, que se aproximava, que chegava perto, que era muito ativo, achei uma cena também muito relevante, muito marcante, né, que eu acho que, de alguma forma, também mostra esse contraste de uma pessoa que vem de fora, né, provavelmente de alguma grande cidade, de alguma capital, né, e que tem essa oportunidade de simplesmente sair e não voltou mais aqui, né, decisão que era muito mais difícil, né, para as comunidades que ficavam lá no meio do conflito, né, e eu acho que essa figura do Manuel eu acho que de alguma forma há uma resistência ali do futebol, né, apesar de tudo, e apesar de que o cara entende, ele é muito espertinho, ele sabe o que está acontecendo, ele tem uma noção muito clara do que acontece, ele ainda continua e tem esse desejo de manter essa inocência, né, do futebol, né, e dessa vontade de brincar e tal.
Eu acho isso um ato de resistência. Eu acho que um outro tipo de infância, né, pelo menos as estéticas que os outros filmes colombianos mostram sobre a guerra, eles têm uma visão, uma representação caricata ali dos comandantes, do exército, da guerrilha, né? Então, me parece que é uma narrativa bem diferente ali. O papel do Manuel é sensacional. Depois que eu assisti o filme, até fui pesquisar que esse cara está fazendo hoje em dia, né? Porque eu acho que ele atuou muito bem. Eu acho que ele tem uns 8, 9 anos, de repente, não sei, e faz um papel incrível. Então, mas o cara parece que está fazendo outras coisas, deixou o cinema, não sei, ele está aí no mundo da arte, mas enfim, essa é outra história, é fofoca. Então é isso, gente, eu acho que essa partida, né, da professora, de alguma forma, é consequência também dessa falta de opções, desse privilégio que ela tem também, né, e que certamente ela prioriza, né, uma decisão racional individual acima de uma coletividade, né, ou de um outro tipo de resistências que de repente podem ser culturadas também, né, no âmbito da escola. A construção desse personagem é muito interessante, né? A construção dos 3 meninos é maravilhosa, né? E é muito interessante ver como eles conseguem preservar suas rotinas no meio do conflito. Então vai jogar bola nos fundos da escola, enquanto os guerrilheiros estão ali conversando. E fala baixo para não incomodar, entendeu? Estão ocupando o campo de futebol? Não tem problema. A gente joga aqui na rua do lado do campo, né? Então, assim, eles conseguem estratégias, inclusive estratégias para resistir ao controle das famílias, né? Aos castigos das famílias. Então é muito interessante observar isso, né? Entre as crianças. Eu também gostei muito. O filme é muito sensível nesse sentido, né? É muito bonito. Quanto ao tema da escola, que dá para entender o que aconteceu com a professora, você imagina. E o filme não mostra pra gente que tipo de violência ela sofreu. Mas eu fiquei imaginando uma mulher sozinha, dormindo naquele quarto, né, no lugar visitado por homens da guerrilha, se imagina, né, exposta a todo tipo de violência. Mas, ao mesmo tempo, coloca pra gente a importância de por que é importante, por exemplo, que indígenas se formem, para que eles sejam professores dentro da aldeia. É claro que enquanto não temos, é claro que brancos façam isso, que negros, mas é importante que indígenas se formem e eles promovam a educação indígena. Do mesmo jeito que é uma discussão na antropologia muito importante hoje, né? A questão sobre a importância de que também temos informação em antropologia, gente pesquisando, né? Que faça parte daquelas comunidades. Recentemente tivemos a primeira professora indígena da história do Pará, né? Das universidades do Pará. Uma professora da Universidade Federal do Pará, que tem uma, né? Ser da área, tem uma importância muito grande na antropologia, né? Tem uma faculdade assim com a tradição na antropologia. E como isso é relevante, né? Também pensar a escola, então, não como uma política externa que chega ou que é uma ilha, né? Mas sim como parte da comunidade, né? E tem integrante da comunidade. Então, a comunidade precisa ocupar a escola, ocupar os cargos de professor, mas ocupar a escola de muitas maneiras. Então, eu e o Luiz sempre temos essa preocupação também, a gente falando isso sobre o Cefet. No Cefet, 69 no Cefet, o nosso campus, Leopoldina, 69 professores efetivos, nenhum negro. Nenhum negro. Estamos, nesse momento, lutando e articulando porque precisamos de um professor negro dentro do Cefet. Né? E de preferência que seja ligado ao movimento negro. Então, e nós temos alunos negros, né? Mas temos que, então, o movimento negro, para ocupar o Cefet, precisa falar com 2 brancos, ainda precisa com um europeu, para conseguir ocupar o espaço. Nossos alunos negros, se tiverem um problema, então, sei lá, se quiserem trazer uma manifestação cultural para dentro da instituição, se sofrerem racismo, conversa com quem? Com os 2 professores brancos aqui de humanidades? Então, enfim, também o filme, acho que nos faz pensar também sobre isso, né? O fato dela não estar integrada na comunidade faz com que seja muito fácil ir embora, né? E, ao mesmo tempo, com que ela tome decisões
que não são acertadas, levando em conta aquele contexto, né? E ela foi avisada, inclusive, pela funcionária da escola, né? Falou: você tem certeza? Isso não vai dar certo. Fazendo aquilo, ela estava expondo as próprias crianças à violência. Você imagina se chega alguém, um guerrilheiro ou um cara dos paramilitares, no momento que as crianças estão pintando, né? Então, assim, a importância de que a escola não seja ilha, a escola seja parte da comunidade. E como parte da comunidade, ela vai refletir as suas tensões, as suas disputas, as suas relações de poder. Isso tem que fazer parte da escola. Apagar é uma... Olha, eu sou um grande admirador do pensamento liberal, mas apagar é uma estratégia própria de um tipo de narrativa liberal que tem um fundamento ideológico, que tem um fundamento de classe e de poder, né? Então, eu acho que o filme também faz pensar sobre isso, sobre o papel da professora, por mais que eu tenha me comovido com ela. Perfeito. Gente, a Patrícia é legal, ela está querendo expor um mapa. Vamos lá, Patrícia, pode comentar para a gente aí, pode expor. Eu vou compartilhar aqui rapidinho, mas eu queria só fazer uma pergunta compartilhando com o Daniel. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o meu Word aqui. Peraí, senão ele não está ainda. Espera só um minutinho, gente, que eu tenho que compartilhar uma tela que ele não está deixando ir como... Vamos ver se ele deixa ele de outro jeito. Como janela. Não está permitido o compartilhamento? Não, é porque como janela, ele tem que ir como janela, ele tem que ir no formato específico, senão eu não consigo. Aqui é o Google. Eu queria só mostrar para vocês uma coisa que é interessante, às vezes a gente usar, é uma ferramenta muito legal, quando você fala, por exemplo, de movimento, de população e tal, muitas vezes a gente não tem ideia, né, do tamanho da floresta amazônica que ultrapassa para a Venezuela, para a Colômbia, parte montanhosa, e aí eu queria só mostrar aqui para vocês, que eu acho que é bem legal a gente usar quando a gente trazer para o território, né? Porque a gente fala de montanha, a gente fala de floresta, de onde estão esses povos, né? Que foram considerados naquele documento quando foi negociada a paz, né? Onde está essa população? Então é legal a gente ir para o território. Então queria só compartilhar aqui. Opa, parei que ele não foi do jeito que eu queria. Eu queria só mostrar para vocês que dá para a gente fazer um perfil de elevação. Putz, ele não vai. Que pena. Foi. Aqui, ó, a gente consegue criar vários cortes de perfis. Então, de onde está vindo essa população? Ela está vindo da Venezuela, rompendo a fronteira por que tipo de relevo? Ela tem, assim, é uma forma da gente aproximar uma conversa do território mesmo, do que a gente está falando, né, sobre os diferentes ambientes. E a gente falou de Letícia, né, que o Daniel falou que ele viajou de Letícia, fez um roteiro grande. Letícia está bem aqui embaixo, né, Daniel? E a gente tem Bogotá já numa região mais montanhosa, né, pelo que eu entendo, bem mais distante, também distante dessa região onde a gente tem mais floresta, né, aqui eu entendo que, então os territórios são, os guerrilheiros, eles estavam tanto aqui quanto nas montanhas, é isso? Em todo o território, na verdade. Isso, estavam ali, tá vendo a cidade que chama Cali, perto do Pacífico? Aqui. Isso, a partir de Cali para baixo, e indo para Letícia, essa região toda que seria o sul do país e o oeste do país, seria a maior presença dos grupos das Farc, tá, gente? Dos guerrilheiros das Farc, porque a gente tem que falar dos paramilitares também, que ocuparam outros territórios, perto ali de Medellín, mas do litoral atlântico também, perto ali das grandes fazendas, enfim, é bem complexo entender nessas dinâmicas no território. Ah, ótimo, tá certo, obrigada. Legal, gostei da ferramenta, bem bacana, vou explorar depois com mais calma. Eu vou colocar o nome aqui para vocês, é gratuito, é só baixar. O filme se passa na região de Antioquia, não é isso? Isso, eles são a região paisa, né, que a gente chama dos paisas, né, a gente percebe no sotaque e tudo mais, que é justamente uma região onde houve uma interseção, digamos assim, de interesses dos paramilitares e da guerrilha das Farc.
Daniel, inclusive, quanto à maneira de falar, né? Existe algum dialeto na região? Eu tive dificuldade de entender o castelhano. Eu tive que jogar a legenda em espanhol, porque algumas partes eu não pegava. Eles usam muita, mas muita gíria, gente. Eles, assim, eu entendi, claro, né? Mas, inclusive, eu pensei nas traduções. É muito difícil traduzir certas expressões, certas slangs, né? Certas expressões populares, né? Porque é de muito específicos da região ali. Gente, e só para terminar a questão do território, gente, hoje ainda tem uma guerrilha que está em processo de paz com o governo Petro, que é o ELN. E essa guerrilha tem muita incidência ali na fronteira com a Venezuela, tá? Mas no norte do país, no noroeste do país, digamos assim, né? Inclusive, muitos pesquisadores, né, e a própria mídia, né, tem identificado um apoio direto do governo atual venezuelano a essa outra guerrilha, que também está querendo, né, se integrar, né, a um processo de depor as armas e tentar assinar um acordo de paz com o atual governo também, tá? Muito bem, pessoal. Olha, não temos mais nenhuma pergunta, estamos aqui a 8 minutos, né, do nosso teto. Então, acho que eu vou passar a palavra para o Daniel primeiro, né, que é o nosso convidado externo, para ele fazer as considerações finais dele. Depois para o Isaac, depois eu faço uma fala mais burocrática para poder fechar o projeto, dar umas orientações finais sobre o certificado e tudo. Então, vamos lá. Daniel, por favor. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez, Luiz, Isaac, Patrícia, todos e todas as participantes. Para mim foi muito prazeroso essa noite aqui, tarde para você, de compartilhar algumas reflexões, algumas impressões, leituras sobre o filme, sobre a realidade colombiana. E, bom, eu espero participar de outras discussões também. Gostei bastante da iniciativa, gostei que através do cinema a gente pode criar e costurar certas visões que às vezes acontecem em vários países e o cinema nos permite justamente criar essas conexões, né? E refletir a respeito, né, através da arte. Isso é um privilégio que a gente tem. Eu acho que a gente tem que dar valor a esse tipo de oportunidade, esse de espaço. Então, é isso. Muito obrigado por tudo e fico à disposição. Qualquer coisa, estou por aqui. Abraço. Obrigado, Daniel. Isaac? Gente, em primeiro lugar, agradecer os que ficaram até o final do projeto, a participação de vocês. Alguns são mais ativos aqui. Hoje tivemos menos gente participando no chat. Tem dia que o pessoal, né, fica pipocando no chat, mas sempre contribuições maravilhosas. Obrigado ao Daniel também pela participação. Espero que o projeto tenha novas edições. Eu acho que teremos, né, Luiz? E esses debates continuam. E é muito bom ter também educadores sempre aqui, professores, mas também gente em formação, né? Enfim, para mim, essas tardes foram muito prazerosas e um grande privilégio participar disso. Perfeito. Então, agradecer ao Isaac pelo tempo, agradecer ao Daniel novamente, né, por ter participado, ainda mais estando tão longe aí. E, pessoal, agradecer a todo mundo, né, que pôde participar, que dedicou 6 sábados, né, ao longo desse primeiro semestre para poder fazer essas discussões. E, enfim, espero que vocês possam contribuir também com a próxima edição, talvez no final desse ano, a gente ainda está conversando, tá? E dar algumas orientações práticas aí. A gente deixou o último formulário de presença e avaliação, com 2 questões bem rápidas para serem preenchidas, e principalmente um último campo para vocês fazerem alguns elogios, se houver, fazer críticas e principalmente colocar nesse campo sugestões para a gente poder aperfeiçoar o projeto, tá bom? Nas próximas semanas a gente vai consolidar o canal do YouTube do projeto, onde todas as 6 sessões de debate vão estar, foram gravadas, né, vão estar disponibilizadas, incluindo essa. Vocês vão poder reassistir, né, a qualquer momento. E um último aviso com relação aos certificados, né? Sei que tem muita gente participando que vai precisar dessa certificação.
e a gente vai disponibilizar até o final desse mês, tá? A gente agora vai trabalhar aqui na parte burocrática para que o Cefet possa fazer essa emissão. Aí eu peço também que os colegas não saiam ainda do grupo no WhatsApp, né, que é onde a gente faz a comunicação mais rápida, porque caso falte alguma informação ou ocorra algum atraso com relação aos certificados, fica mais fácil da gente procurar vocês e explicar. Tudo bem? Pessoal, então foi um prazer. Espero que vocês possam participar outras vezes, né? E até a próxima. Obrigado pela experiência. Até mais.